Hoje nós falamos aqui no programa Espaço Aberto sobre as tecnologias empregadas na produção da energia solar. A gente tem um dado aqui para você, que é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que em 2022 esta modalidade teve um crescimento significativo em relação a 2021. Hoje é considerada uma das principais fontes de energia sustentáveis, limpas. Para explicar para a gente como é que ela funciona, quais são os formatos e modelos, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Diego Gutierrez, que é responsável pela unidade de Bauru da Ecore Energia Solar. Diego, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Olá a todos, ouvintes e telespectadores. É um enorme prazer sempre que eu posso falar sobre esse tema, né? Eu participo aí de algumas instituições, né, de comunicação e para mim, assim, eu adoro falar sobre esse assunto. Então, espero que seja proveitoso a todos. Aproveitando que nós temos uma gama bem diversificada de ouvintes e telespectadores, né, que provavelmente ou podem não conhecer de perto a tecnologia de energia solar, como é que funciona? Como é que é feita essa captação da energia do sol e transformada em energia elétrica? O Sol, ele transmite calor e radiação, né? Então, isso já está à nossa disposição. Cabe a nós poder usar disso, isso a natureza nos emprega, né? Então, existe a fonte de calor do sol que usa para aquecimento, né? Isso já é bem comum no Brasil. E também existe a captação de radiação pela luz, né? Que é a fotovoltaica, tá bom? Então, isso que te permite? A instalação do sistema, né, fotovoltaico, com os módulos, né, com os painéis, enfim, existem esses dois nomes, né, que são comuns no mercado, onde você capta essa luz solar e ele converte em energia elétrica, que você pode empregar, né, no seu uso, na sua empresa, na sua casa, enfim, né? E o que é interessante? A tecnologia ela vem se desenvolvendo de uma forma muito acelerada, né? Então, hoje, a eficiência dos módulos, né, em tamanho físico, eles cada vez estão mais eficientes. Então, a gente está cada vez com menos espaço, buscando alternativas de gerar mais, né? Então, hoje existem equipamentos, né? Por exemplo, com a tecnologia MLP, que está empregada em microinversores ou otimizadores de potência, que consegue extrair mais energia do que a tecnologia de inversores centrais, que a gente chama de string, ou de parede, ou de tradicionais, tá? Então, assim, cabe a você que está procurando a aquisição do seu sistema, conversar com o profissional que te atende, né? E entender qual a melhor tecnologia que vai te atender, né? Então, por exemplo, numa residência, por segurança, é melhor você utilizar tecnologia MLPE. Na tecnologia de string, os módulos eles têm que estar sempre nas mesmas condições. No MLPE não. Você também aproveita melhor o teu telhado, que geralmente são divididos, né? Você tem uma fazenda, você vai fazer uma usina de solo, por exemplo. Você consegue controlar a segurança, você consegue controlar a eficiência na montagem da estrutura. Então, você pode usar um sistema inversor central, né, que está totalmente adequado. Então, o que que é? Cada tecnologia é empregada para cada situação, tá? Agora, pensando nesse meio residencial que você comentou especificamente, né? A gente Uhum. comumente ouve falar, né, e tem conhecimento de residências, propriedades que utilizam a tecnologia da energia solar para aquecimento da água do chuveiro, por exemplo, né? Algo mais Sim, comum. Pensando sim. na geração de eletricidade de uma forma geral, para dentro de uma residência, de uma empresa, como você comentou, fazendas, Uhum. e pensando na economia dos custos. Sim. Antigamente, os valores para aquisição dessa tecnologia, instalação dentro de uma residência ou de uma empresa, por exemplo, era muito alto. Como é que estão esses valores hoje e qual é o custo-benefício com relação aos valores, ao pagamento da conta de energia elétrica? Hoje existe várias possibilidades da sua aquisição. Por que que a gente comenta que antigamente era mais caro? O preço em si do sistema, não é tão longe, mas o valor do quilowatt-hora que a gente paga, ele cresceu absurdamente, né? Se a gente analisar
até 10 anos atrás, a inflação energética ela era na casa de 10% ao ano, né? Nos últimos anos, ela vem maior do que isso. Então, o que acontece? Todo ano você tem uma inflação energética que acarreta no preço do seu quilowatt-hora. Quanto o valor da aquisição do equipamento ele cai um pouco. O que que vai acontecendo? Você vai diminuindo o teu payback, né? Então, quando eu comecei, eu sou um dos pioneiros de Bauru, né? A gente trabalhava numa casa de retorno de 11, 12 anos. Hoje a gente trabalha numa casa de 4 anos, na média, tá? Então, o que significa isso? Você vai adquirir um sistema que tem uma vida útil, né? No caso dos microinversores, né? Uma vida útil aí entre 30 anos, 25, 30 anos, né? Você consegue ter 25 anos de garantia com a P-Systems, por exemplo, né? Com uma aquisição que custa 4. Se você pensar em investimento, eu vou comprar do meu próprio dinheiro, dá um retorno um pouco maior que 2% ao mês, que é um excelente investimento, né? Para quem consegue enxergar números de investimento, sabe que isso é um bom investimento. Mas existe também a possibilidade de você adquirir o crédito com alguma instituição financeira, que ela paga esse sistema para você e você financia, assim como comprar um carro, uma casa, por exemplo. O que que é interessante? Chega no nível da parcela ser o que você paga próximo de conta. Qual é seu investimento? Zero. Porque a própria economia da conta vai pagar parcela para você, desde que você tenha um sistema bem instalado, bem eficiente, que você adquira esse sistema com um profissional competente. Isso vai ser possível. Então, esse financiamento, ele se encerra lá entre 5, 6 anos, dependendo da instituição que você faz, né? Só que você tem mais 20, 25 anos aí de vida útil. Então, também, sim, existe N possibilidades, e essa é uma possibilidade bem assim, consumida no Brasil com crédito, tá? A informação, Diego, de que há algum tempo, né, recentemente, nos últimos anos, o governo já vem subsidiando a compra, inclusive utilizando-se desta modalidade na construção, na concepção de moradias populares. Isso deve Sim, democratizar o acesso das pessoas, de uma forma geral, a essa tecnologia? sim, a gente tem algumas isenções, né, já há bastante tempo. Quando a gente faz, né, o faturamento de um kit gerador. Então, alguns impostos aí a gente tem alguns subsídios, tá? Existe também esses programas sociais, sim, né? Nós participamos de um dos primeiros do Brasil, que foi em Goiás. Então, qual que é a ideia? O fotovoltaico, ele também ajuda a distribuidora de energia. Por quê? Quando você está gerando energia e não utiliza na sua tomada, enfim, você empresta essa energia para a rede. Então, ela também recebe essa energia na rede e entrega ela para quem não tem o sistema, né? Então, você diminui as percas que tem naturais pela transição da rede, né? Por esse trânsito de energia que vai passando pelo cabeamento, tá? Então, olhando para outros países, isso ajuda o sistema. Por quê? Se a gente depender apenas dos sistemas que nós tínhamos no passado, até 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós iríamos chegar num ponto de ter um apagão. Acabou, não ia ter mais como conduzir, porque cada vez mais as pessoas aumentam o seu consumo de energia. Hoje, o calor ele é mais acentuado, então as pessoas usam mais ar-condicionado, panelas elétricas que antes não existiam, enfim, né? N coisas que fazem com que as pessoas aumentem o seu consumo de energia. Está chegando o carro elétrico, moto elétrica, já é uma realidade, né? Então, tudo isso nós temos que avançar também nessa fonte energética. E o solar, ele ajuda bastante também nesse déficit, tá? Bom, falando então sobre custos, já falamos também sobre essa questão da dependência do sistema, falar um pouquinho sobre o aspecto da sustentabilidade. A gente tem um Sim, dado aqui de uma consultoria que prevê que até o ano de 2050 a energia fotovoltaica vai ser líder na produção energética brasileira. Os dados apontam ainda que 32% da energia do país deve vir do sol e 30% de fontes
hídricas, quer dizer, já batendo também a perspectiva da energia de fonte eólica, né, no formato eólico. Uhum. Quando a gente fala em energia sustentável, né, em que aspecto a gente pode, em termos de comparação com outras modalidades de captação de energia, né, e produção de energia elétrica, em que aspectos a energia solar, de fato, pode ser classificada como a mais limpa de todas, a mais sustentável? Sim. Porque o que acontece? A radiação já está aí. Você não precisa fazer nada para captar. Você não precisa de alterar a natureza, você não precisa fazer nada. Simplesmente instalar os seus módulos e captar energia, né? Assim como a eólica, né? Eu também acredito que ela é uma fonte muito sustentável. O vento vem, você aproveita ele, né? Agora, a hidrelétrica, claro que ela é eficiente, claro que ela é boa, mas você tem que alterar a natureza para que você tenha reserva de água, para que você consiga manter um fluxo de geração de energia nos seus geradores, né? Aí nós temos outras, né? Radioativa, enfim, a gente vai se aprofundando mais. Então, por que que a energia solar ela é considerada mais limpa? Porque você não faz nada. A radiação está aí. O que que agora a gente vem trabalhando, né? Para que isso seja um ecossistema mais duradouro. Porque a energia solar eu tenho pelo dia, eu não tenho energia à noite, né? Então, tecnicamente, eu empresto para a companhia durante o dia e uso da hidrelétrica à noite, né? Isso é fato. Então, hoje o mercado vem se desenvolvendo para armazenamento de energia também, tá? Então, está se desenvolvendo baterias cada vez mais duradouras, cada vez mais seguras e cada vez mais sustentáveis. Hoje, por exemplo, nós já temos, né, comercializando baterias de lítio-ferro-fosfato, né, que tem uma vida útil aí de praticamente 15 anos. Então, você pode hoje ser autossustentável. Você instala seus painéis, coloca suas baterias e se desliga da rede. Isso é possível? Isso é possível, tá? Lógico que a gente não está falando na mesma ticket de compra, né, do valor de apenas fazer o sistema on-grid, que a gente chama que é trocando pela rede. A bateria ainda tem seu valor um pouquinho alto, mas já é uma realidade. Qual que é o desenvolvimento agora? Trazer ela cada vez num preço mais comercial, assim como os carros elétricos, né? Que eu acredito que o avanço da indústria automotiva será com carros elétricos, né? Diego, só para a gente finalizar, ainda falando sobre o custo-benefício, né, da implementação de um Uhum, módulo de painéis, como você comentou, né, de captação de uhum, energia solar dentro de uma residência, para o consumidor comum, né, esse que tem essa preocupação de unir sustentabilidade com redução de custos num médio, antigamente longo prazo, agora num médio prazo, né? uhum. Como é que fica a questão da manutenção? Então, se ele tem uma garantia de 25 anos, ao longo desses 25 anos, o que é que ele precisa fazer? Há algum tipo de manutenção necessária? E com relação ao setor elétrico, né, energético do Brasil de uma forma geral, você comentou sobre este desafio que é o armazenamento de energia para consumo à noite. O que você destacaria hoje como os principais desafios do setor para os próximos anos ou décadas? É muito interessante isso, né? A manutenção, vamos primeiro partir desse ponto, né? Ela existe, claro, né? Tudo que você adquire, você exige manutenção, né? Existem equipamentos que exigem menos manutenção, e existem equipamentos que exigem mais manutenção. Então, tecnologia com microinversores exige menos manutenção, né? Porque é uma tecnologia inteligente que monitora cada placa. Então, eu consigo dar diagnósticos e precisar manutenção no meu monitoramento, né? Inversores centrais, eles não têm esses dados, tá? Então, exige mais manutenção para que você mantenha a eficiência dele. Quais são essas manutenções? Limpeza dos painéis, né? Que são, o pessoal lava, enfim. Quem tem o sistema e faz a limpeza, eu indico que use uma empresa que sabe o que está fazendo, para não andar em cima dos módulos e causar microfissuras. Você tem que, na instalação, ter alguns corredores, né, entre os módulos para poder andar no seu telhado. Que você use o produto correto, porque os módulos eles têm um tratamento para que ele não grude muita sujeira.
Então, se você usar um produto errado, você pode danificar essa, essa proteção, né, que já vem na fábrica. Então, as vassouras corretas, a segurança de andar no telhado, enfim, indico que você use uma empresa que tenha experiência, que sabe o que está fazendo, tá? Que tenha NR10, NR35, tudo certinho, né? Que saiba trabalhar em altura e tudo mais. Após a limpeza, nós temos as verificações de oxidação de estrutura, de aperto de parafusos, depois você vai para as conexões, situação que está, né, o cabeamento, se ele está ressecado, se ele não está, se precisa ser trocado, se não precisa. Num aspecto geral, uma residência, uma vez por ano, você fazer essa manutenção, numa indústria, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, no comércio, enfim, né, que geralmente são áreas mais movimentadas, acabam tendo mais poeira, vamos dizer, passa mais carros, caminhão, enfim, acaba sendo um pouquinho mais agressiva essa sujeira, tá? E o desafio agora pro mercado, eu acredito, é uma opinião do Diego, tá? Não é um dado de nenhum estudo, é o armazenamento de energia, né? Porque recentemente nós tivemos aí a imputação, né, da nova lei 14.300, inclusive a gente vai falar sobre ela no nosso evento, no Senai, onde é cobrado o fio B, né? Resumidamente, sobre a troca de energia, do que você empresta e pega de volta à noite, você vai ter uma tarifa, né? Então, com essa nova cobrança, isso pode afetar um pouco o resultado da conta, de acordo com a simultaneidade que a gente chama, de quanta energia o cliente usa mais durante a própria geração, que ela não passa pelo relógio. Então, a favor, contra isso, na verdade, é, o mercado vai começar a desenvolver armazenamento, porque ao invés de você trocar com a companhia, você troca com sua própria bateria. Você vai fazendo ciclos. Então, você começa a trabalhar nesse sentido. Então, eu acho que o desafio é cada vez mais melhorar o metro quadrado, a captação por metro quadrado, né? Porque nós do setor, a gente sofre muito com isso, clientes que precisam de uma geração X que não tem espaço no telhado dele, tem que procurar outras situações, né? Um solo, coloca na casa do sogro, né? E manda mais crédito para ele, enfim. Então, a gente reduzir essa captação por metro quadrado e o armazenamento. Eu acho que esse vai ser realmente o futuro do setor. Ok, Diego Gutierrez, responsável pela unidade de Bauru da Ecor Energia Solar, gentilmente aceitou nosso convite para bater um papo aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, explicando para a gente alguns detalhes de custo, benefício, sustentabilidade, instalação, manutenção e desafios do setor de produção de energia solar, né, as tecnologias empregadas aí nessa modalidade. Diego, mais uma vez, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, tá? É sempre um prazer e estou à disposição. Nós agradecemos também a sua audiência, a sua sintonia aqui no programa Espaço Aberto e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!